Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Turminha, nós estamos aqui finalizando o capítulo referente à geometria espacial. Tá? Nós já fizemos aí todo o estudo de praticamente todas as figuras, né, que se pode estudar ao nível médio. Tá? Começamos lá com os prismas, falamos da esfera, falamos do cone, falamos do cilindro, né? Falamos da pirâmide. Então já estudamos praticamente, né, todas, só falta falar de tronco de pirâmide, que é a aula de hoje. Então convido vocês aí na plataforma Gonçalves Dias no canal do YouTube e assistam todas as aulas que vocês já porventura não tenham perdido, né? Ou reforcem se você já assistiu. É importante que você faça uma revisão também desses conteúdos, tá? Então na aula de hoje a gente vai conhecer o tronco de pirâmide, como ele é formado, quais são os seus elementos, quais são as suas características, certo? Então a gente vai fazer aqui um estudo sobre o tronco de pirâmide, tá? Que é a última figura que falta a gente falar, beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de falar do tronco de pirâmide propriamente dito, a gente vai dar um conceito de pirâmides semelhantes. Como é que forma as pirâmides semelhantes e o que precisa acontecer para que uma pirâmide seja semelhante à outra. Tá? Então, primeiro, como é que forma? Olha só, eu tenho uma pirâmide, né, quadrangular, de base quadrada, né, e eu passei um plano, cortei, fiz um corte, tá? Sendo que esse corte formou uma seção. Essa seção é paralela à base da pirâmide. Tá? Então, você fez um corte, né? E o que aconteceu? Quando você faz isso, na verdade, você compõe duas pirâmides. Você vai ter a sua pirâmide original e uma pirâmide que foi obtida através desse corte. Então você forma uma pirâmidezinha aqui, ó, tá? Que eu coloquei até aqui. Então você formou duas pirâmides aqui. Uma pirâmide original que você tem e essa pirâmidezinha menor. Essas pirâmides vão ser semelhantes se acontecer as seguintes características. Você tem aqui as medidas lineares. Quais são as medidas lineares? A medida da aresta da base, que eu chamei de L, tá? A medida da aresta lateral, que eu chamei de A, e a altura. O que vai acontecer? Essas são as medidas lineares, que você mede em centímetro, em metro. Se você fizer uma divisão, se eu dividir, por exemplo, a aresta da base dessa pirâmide e dividir pela aresta da base dessa outra pirâmide, esse valor vai ser igual à medida, à razão entre a medida das arestas. Se eu pegar essa aresta lateral e dividir por essa aresta lateral, razão. Se eu dividir as alturas um pela outra, ó, essa altura que eu chamei de Hzinho, essa altura que eu chamei de Hzão, essas razões entre as medidas lineares, quando eu falo medida linear, eu estou falando arestas da base, aresta lateral e altura, que você mede com uma linha. Então, essa divisão vai ser igual a uma constante, né? Vai ter uma constante de proporcionalidade. Vai ser igual às divisões. Tá? Então, se eu faço a divisão da aresta lateral da pirâmide menor pela aresta lateral da pirâmide maior, se eu faço a divisão entre as duas alturas, se eu faço a divisão entre as duas arestas da base, esse valor vai ser igual a uma constante K. A mesma coisa se eu fizer a divisão entre as áreas da base. Ó. Eu chamei essa área da base aqui de S minúsculo, certo? Essa minúsculo. E essa área da base eu chamei de S maiúsculo. Se eu dividir essa área da base da pirâmide menor, dividir pela área da base da pirâmide maior, esse valor vai ser igual a um K, esse mesmo K elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque a área já é uma medida de duas dimensões. A área você mede por centímetro quadrado, metro quadrado não é uma medida linear.
E também, turma, se você fizer a relação entre os dois volumes, eu chamei de Vzinho, o volume da pirâmide menor, e chamei de Vzão, o volume da pirâmide maior. Se eu dividir esses dois volumes, então essa divisão vai ser igual a K elevado ao cubo. Porque no caso o volume já são 3 dimensões. Você calcula o volume e mede em quê? Em centímetro cúbico, em milímetro cúbico. Galera, então essas são as condições para que uma pirâmide seja semelhante à outra. Certo? Se a razão entre as medidas lineares forem iguais, certo? A um valor K. Se a razão entre as áreas for igual a esse mesmo K ao quadrado. Se a razão entre os dois volumes for essa mesma constante ao cubo, então eu posso dizer que essas duas pirâmides elas são semelhantes. Beleza? Duas pirâmides são semelhantes. Então, essa é o conceito, a definição de duas pirâmides são semelhantes. Se a questão já te disser que elas são semelhantes, é porque isso aqui está acontecendo. Isso aqui já está acontecendo. É uma condição. Beleza? Muito bem, turma. Falando aqui agora de tronco de pirâmide, né? Por que se fala de figura semelhante? Porque a obtenção de um tronco de uma pirâmide é o mesmo processo de você encontrar pirâmides semelhantes. Tá? Veja, aqui nessa situação, a gente pode até analisar aquela primeira situação que nós vimos, onde a gente passou um plano aqui e cortou a pirâmide, fez uma seção, essa seção paralela à base. Essa seção paralela à base. Então veja bem, se eu fizer isso, ó, montar essa seção aqui, ó, e essa pirâmide menor, que é semelhante a essa triângulo aqui, se eu tirar, ó, se eu desaparecer com ela, ó, olha o que vai formar. Vai formar essa figura aqui, ó. Olha só. Essa figura que nós acabamos de formar, isso aqui é o tronco de uma pirâmide. Tronco da pirâmide. Então, como é que o tronco da pirâmide ele é formado? Então, eu fiz o corte, né? Fiz o corte e fiz uma seção. Essa seção tem que ser paralela a essa base aqui, ó. Certo? Então, fiz o corte, essa pirâmidezinha aqui, eu tirei. Certo? Então, o que ficou formado é chamado de tronco de pirâmide. Tronco de uma pirâmide. Então, veja bem. O que é o tronco de uma pirâmide? Como é que ele é obtido? O tronco da pirâmide é obtido a partir da seção, tá? Então, bom grifar. A partir da seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base, tá? Então, esse plano aqui paralelo à base, eu formei aqui duas seções paralelas. Então, essa figura formada aqui, nós chamamos aí de tronco de pirâmide. Beleza? Quais são os elementos aí que compõem? A gente vai agora analisar quais são os elementos que fazem parte do tronco da pirâmide. Beleza? Então, o tronco da pirâmide vai ter duas bases, né? Uma base maior e uma base menor. Tá? Então, você tem aqui essa parte da figura, ó, é a base maior da figura. Certo? E aí você tem a outra basezinha de cima, que é aquela outra seção, ela é chamada de base menor. Certo? Então, o tronco da pirâmide vai ter duas bases, uma maior e uma menor. Você tem agora as faces laterais, ó. Isso aqui é uma face lateral. Face lateral. Vamos já falar dessas faces laterais, né? Vamos ver que figura essas faces laterais elas formam, tá? Aí você tem aresta lateral, ó. Esse segmento aqui, por exemplo, que vai desse ponto aqui A até esse ponto B, tá? Ou aqui desse ponto C até esse ponto D, esses segmentos são as arestas laterais. Então, você tem aqui aresta lateral. Certo, turminha? Você tem a aresta lateral e você também tem a aresta da base.
Tá? Então, esse segmento que vai de B para D é chamado de aresta da base. Certo? Turminha, o segmento que vai do centro da base maior ao centro da base menor recebe o nome de altura. Tá? É a altura do tronco. Do tronco da pirâmide. Certo? Que nós vamos representar por essa letra H. Certo? Bom, uma outra medida importante é um segmento que liga os dois pontos médios aqui da aresta, que é o apótema, né? Na verdade, ele é a altura da face lateral. Se você tem essa face lateral aqui e traça uma altura, quando eu falo de altura, eu sempre falo de um segmento perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Ó. Certo? Esse valor aqui é chamado de apótema do tronco. Apótema do tronco. Beleza? Então, muito bem. Então, esses são os elementos aí que compõem o tronco o meu tronco de pirâmide. Algumas características, algumas particularidades em relação ao tronco de pirâmide que é bom a gente lembrar. Olha só, as arestas laterais são congruentes entre si. O que isso quer dizer? Que eles têm as mesmas dimensões. Tá? Todas as arestas laterais, elas têm a mesma medida. Então, a aresta B tem a mesma medida da CD, assim como todas as outras arestas. Tá? Outra, as bases são polígonos regulares semelhantes. Então, essa base aqui, ó, a base maior e a base menor, são polígonos semelhantes, regulares e semelhantes. Tá? Outra coisa, as faces laterais são trapézios isósceles. O que são trapézios isósceles, galera? Aquela parte, as arestas, né? Esses lados aqui que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Porque as arestas têm a mesma medida. Então, esse trapézio aqui, ó, que forma a face da pirâmide, é um trapézio isósceles. Certo? E a altura de qualquer face lateral chama-se apótema do tronco. Foi o que nós falamos aqui. Certo? Qualquer altura da face é chamado de apótema. Certinho? Então, são algumas particularidades, certo? Algumas características aí meu tronco de pirâmide. Vamos aproveitar essa figura aqui e vamos calcular a área. Se eu pedir para você calcular a área desse tronco, tá? Vamos ver aqui, cálculo de área. Cálculo de área. Como é que eu calcularia a área de um tronco? Eu vou dizer que esse meu tronco é formado por um quadrado que tem 36 de lado, centímetros, e esse aqui que tem 24 centímetros de lado. 24 centímetros. Tá? Como é que eu faria para calcular a área? Vamos fazer o cálculo da área desse tronco. Ora, galera, para eu calcular a área, né, que é a superfície externa, às vezes é uma conta importante que você faça, o que você tem que fazer? Eu tenho que calcular a área da base, né? E a área lateral. Tá? Então, como é que eu calculo? Nesse caso aqui, vou calcular a área da base. A área da base maior, chamar de A, Bzão, e a área da base menor. Então, vou calcular a área dessas duas bases. Aqui ficou tranquilo porque são quadrados, né? São quadrados. Então, essa base aqui tem 36 centímetros de lado. Se eu quero calcular a área, eu pego 36 e elevo ao quadrado. Né? Quanto é 36 multiplicado por 36? Vamos fazer essa conta. 6 vezes 6 dá 36, fica 6, vão 3. 3 vezes 6 dá 18, 18 com 3 dá 1.
6 vezes 3 dá 18, fica 8, vai 1. 3 vezes 3, 9 com 10. Então, 6, 9, 1.296 centímetros quadrados. 1.296 centímetros quadrados. Essa é a área da minha base maior. Tá? Vamos calcular a área da base menor. Aí vai ser 24 ao quadrado. Né? É 24 vezes 24, porque é um quadrado de lado 24. Então vai ser que dá 576 centímetros quadrados. Galera, mas aí é o seguinte, beleza, eu calculei a área da base maior, a área da base menor. Agora eu preciso calcular a área das faces laterais. E as faces laterais, elas são trapézios isósceles. Tá? Então, a lateral desse tronco, o que acontece? Vai ser uma figura dessa aqui, um trapézio. Certo? Trapézio. Onde esse lado aqui mede 36. E esse lado aqui mede 24. Certo? Mas para calcular a área de um trapézio, eu uso a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ó. Eu tenho a base maior. Eu tenho a base maior, que é 36. Eu tenho a base menor, que é 24, só que eu não tenho a altura. Turminha, mas tem como calcular, ó. Certo? Tem como calcular essa altura. Como esse trapézio aqui é um trapézio isósceles, turma, tá? Eu tenho que calcular essa altura aqui. Essa medida, né? Daqui para cá eu sei quem é, ó. Porque, veja bem, se daqui aqui vale 23, esse aqui no meio vale 24, né? Essa medida aqui vale quanto? Tá? Essa medida aqui vale 12. Vale 6. Ó. Aqui vale 6, aqui vale 6. Ó. Certo? E aqui nesse caso eu precisava da aresta, né? Para calcular. Vamos supor aqui que essa aresta seja igual, aí eu preciso aqui dessa altura aqui, vamos supor que essa aresta aqui seja igual a 8, né? Essa é uma medida também que eu preciso, tá? 8. Então perceba que eu posso bem aqui, ó, aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Eu calculo essa altura h. Então h ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, vai ser igual mais 6 ao quadrado, vai ser igual a 8 ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então você vai ter que a altura vai ser igual a 64 menos 36 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 64 menos 36. 14 tira 6, fica 8, né? E aqui fica 28. Né? Então, esse H vai ser igual a raiz quadrada de 28. Que você pode escrever também 2 raiz de 7. Pronto, turma. É o que você precisava, tá? Para calcular a área lateral. Então, a área lateral vai ser igual a 36 mais 24 vezes 2 raiz de 7 dividido por 2. Tá? Você pode cortar aqui, ó, com esse aqui. 36 mais 24 vai dar 60, né? Então fica 60 raiz de 7. Certo? Então você tem a área lateral. Aí, beleza, galera. Como eu tenho 4 valores de áreas lateral, eu teria que pegar esse valor e multiplicar por 4, para você saber o valor de todas as faces laterais. Belezinha? Aí pronto, você tem a área da base menor, você tem a área da base maior e você tem as áreas laterais, você soma esses valores todos para você ter a superfície externa do seu tronco de cone. Então, área da base menor mais área da base maior, mais o somatório das áreas laterais. Beleza? Então, um abraço, hashtag fica em casa, aprendendo.